O problema central nunca foi a sua fé. O problema era a soberba dele. Você se lembra perfeitamente do som daquela risada sarcástica, do deboche que ele fazia questão de demonstrar cada vez que te encontrava em seu momento de conexão, de joelhos, em silêncio. Para ele, sua espiritualidade não era um pilar que te sustentava, mas uma fraqueza evidente, coisa de gente sem estudo, como ele gostava de dizer. As palavras eram alfinetadas constantes, calculadas para ferir. Fanatismo, loucura, perda de tempo. A dor, no entanto, não vinha apenas da zombaria explícita. Vinha da profunda e silenciosa solidão de não ser compreendida ou respeitada naquilo que você tinha de mais sagrado. E o pior, dentro da sua própria casa. Enquanto você buscava um refúgio para a alma, ele plantava o desprezo, transformando seu oásis de paz em um campo de batalha. Cada oração sua era uma provocação para ele, e cada desprezo dele era uma ferida a mais para você. E então, o universo, com sua justiça silenciosa, começou a cobrar a conta. A soberba, afinal, é um veneno que se bebe aos poucos, mas que destrói de uma só vez. O castigo dele não veio em forma de perda financeira ou problemas no trabalho, pois essas são feridas que o ego sabe como disfarçar. A cobrança veio onde ele se julgava inabalável, em sua própria mente. Você começou a notar a mudança nos olhos dele. Onde antes havia o brilho da arrogância, surgiu uma opacidade, um pânico constante, que ele tentava, sem sucesso, esconder. As noites se tornaram suas inimigas. As olheiras profundas e escuras denunciavam uma batalha travada contra terrores que ele não sabia nomear, mas que o visitavam pontualmente no silêncio do quarto. Aquele homem de peito estufado e queixo erguido começou a encurvar, como se um peso invisível o esmagasse contra o chão. Perdeu peso, o rosto ficou encovado e a postura antes imponente se tornou a de um homem derrotado. Quem o via na rua comentava em sussurros: ele está acabado. Nem parece a mesma pessoa. Ele passou a resmungar sozinho, a olhar por cima do ombro, a se assustar com o barulho da chave na porta. A sanidade que ele tanto prezava se esfarelou, revelando um homem oco, destruído por dentro. Até que a noite chegou em que o desespero dele arrombou a sua paz. Ele te encontrou, não com um pedido de perdão, mas com a exigência de um náufrago. Os olhos esbugalhados, a voz rouca pelo pavor, ele te agarrou pelo braço e gritou. Implorou. Reza por mim. Faz aquelas suas coisas, por favor. Eu não aguento mais. Estou ouvindo vozes. E você? Você o olhou. Não com ódio, nem com prazer pela vingança. Apenas com a calma de quem sobreviveu à tempestade que ele mesmo criou. Você viu o homem que te humilhou, agora de joelhos, não por fé, mas por puro terror, implorando pela mesma loucura que ele tanto desprezou. Em silêncio, com a firmeza que lhe custou lágrimas e solidão, você apenas negou com a cabeça. Sua fé, aquela que ele profanou, não era um pronto socorro para a alma de quem a ridicularizou. Sua paz não estava mais à venda. E você o deixou ali, sozinho, com os ecos de seu próprio tormento. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre a decisão que ele tomou lá atrás. O grande erro dele não foi simplesmente duvidar ou não acreditar. O erro dele foi uma troca deliberadamente cruel. Ele trocou a chance de ter um porto seguro ao seu lado pela satisfação barata de se sentir superior. Ele olhava para você, de joelhos, e via fraqueza. Na cabeça dele, a sua fé era um alvo fácil, uma oportunidade para ele reafirmar a própria força, a própria racionalidade. Cada deboche, cada risada sarcástica era um tijolo que ele colocava no muro que o separava não só de você, mas da própria paz. Ele não percebeu que, ao tentar demolir o seu pilar, ele estava, na verdade, destruindo a única ponte que poderia salvá-lo no futuro. Ele trocou o silêncio da sua companhia pela barulheira do próprio ego. E agora, o que ele ouve? O eco do vazio que ele mesmo criou. As vozes que o atormentam não vêm de fora. São o som da arrogância dele apodrecendo por dentro. Quando ele te implorou por orações, ele não estava buscando a sua fé. Ele estava buscando um remédio rápido, um amuleto para se livrar da consequência dos seus próprios atos. E a sua recusa não foi vingança. Foi o ato final de quem protege o que é sagrado. Você simplesmente não permitiu que ele usasse como curativo aquilo que ele passou anos tratando como lixo. Sua paz
Finalmente, deixou de ser negociável. Sabe, existe uma verdade antiga que diz que a conta sempre chega. A lei do retorno não falha, e ela cobra exatamente onde a dívida foi criada. Ele que ria do que não podia ver, do invisível, agora é prisioneiro disso. O castigo dele não veio onde o ego sabe se disfarçar, como numa perda de dinheiro ou num problema no trabalho. A cobrança veio na alma, na mente. A primeira coisa que você notou foi o olhar. Onde antes existia aquele brilho de arrogância, de quem se sente dono do mundo, surgiu uma opacidade, um pânico constante que ele tentava, em vão, esconder. Os olhos dele ficaram fundos, rodeados por olheiras escuras que denunciavam noites em claro. Uma guerra travada no silêncio do quarto, contra terrores que ele nem sabia nomear. Depois veio o corpo. Aquele homem de peito estufado e queixo erguido começou a se curvar, como se carregasse um peso esmagador nas costas. Perdeu peso, o rosto ficou encovado, e a postura antes imponente se tornou a de um homem derrotado. As pessoas na rua comentavam em sussurros: ele está acabado, nem parece a mesma pessoa. Dentro de casa, os sinais eram ainda mais claros. Ele passou a resmungar sozinho, a olhar por cima do ombro, a se assustar com o barulho da chave na porta ou com o telefone tocando. Aquele homem que se orgulhava de sua sanidade. As pessoas na rua comentavam em sussurros: ele está acabado, nem parece a mesma pessoa. Dentro de casa, os sinais eram ainda mais claros. Ele passou a resmungar sozinho, a olhar por cima do ombro, a se assustar com o barulho da chave na porta ou com o telefone tocando. Aquele homem que se orgulhava de sua sanidade e de sua lógica se tornou um feixe de nervos. A mente que ele tanto prezava começou a se esfarelar, e o que sobrou foi a imagem de um homem oco, destruído por dentro pelo veneno que ele mesmo escolheu beber. Vamos analisar o que realmente aconteceu ali. A tragédia dele nunca foi sobre duvidar da sua fé. O erro fatal foi a arrogância com que ele a desprezou. Ele não apenas discordava, ele precisava humilhar o que era sagrado para você para se sentir maior. Você se recorda com uma clareza que dói do som daquela risada. Não era uma risada de alegria, mas uma arma afiada, um deboche calculado que ele disparava sempre que te encontrava de joelhos, no seu canto, buscando silêncio. Para ele, aquele ato de entrega não era força, mas um atestado de fraqueza, um espetáculo de gente ignorante, como ele fazia questão de dizer, com o queixo erguido e um sorriso de canto de boca. As palavras dele eram pedras, fanatismo, loucura, coisa de gente desesperada. Mas a dor mais profunda não vinha do barulho da ofensa, e sim do silêncio que se seguia. A solidão de ter seu refúgio, sua fonte de força, profanada diariamente dentro da sua própria casa. Você buscava um oásis, e ele, com um prazer sádico, o transformava em um deserto de desprezo. Cada oração sua era para ele um convite à zombaria, e cada zombaria dele era mais uma rachadura na sua paz. Mas a vida tem uma forma silenciosa de cobrar as contas, e a soberba é uma dívida que sempre se paga com juros altos. A lei do retorno não se manifestou onde o ego dele saberia se defender, como em uma crise financeira ou um problema no trabalho. A cobrança veio onde ele se julgava um rei, em sua própria mente, no seu castelo de certezas. A primeira coisa que você notou foi a luz se apagando nos olhos dele. O brilho da arrogância deu lugar a uma opacidade assustada, um pânico velado, que ele tentava disfarçar com uma irritação constante. As noites, antes palco do seu descanso, se tornaram um inferno particular dele. As olheiras profundas e arroxeadas eram a prova de uma guerra perdida, travada contra terrores invisíveis que o assaltavam na escuridão. O corpo dele começou a contar a mesma história. O homem de peito estufado que andava como se o mundo lhe devesse reverência, começou a andar curvado, como se um peso invisível o esmagasse. Emagreceu, o rosto ficou encovado e a postura imponente se desfez na de um homem perseguido. As pessoas na rua comentavam baixo: "Nossa, ele está acabado. Virou um caco." Dentro de casa era pior.
Ele passou a resmungar sozinho, a olhar para os cantos, a se sobressaltar com o barulho da chave na porta. A sanidade, seu grande troféu, esfarelou entre seus dedos, revelando um homem oco, devorado por dentro pelo próprio veneno. Até que veio a noite em que o tormento dele transbordou e arrombou a sua porta. Ele não veio com um pedido de desculpas, mas com a urgência de um afogado. Com os olhos esbugalhados e a voz rasgada de pavor, ele te agarrou pelo braço. A força dele era a do puro desespero. E ele gritou, ele implorou: "Você tem que me ajudar. Reza por mim, faz aquelas suas coisas, por favor. Eu não aguento mais, estou ouvindo vozes." E você apenas o olhou, sem ódio, sem o prazer doentio da vingança, apenas com a calma de quem sobreviveu à tempestade que ele criou. Ali estava o homem que te ridicularizou, de joelhos, não por fé, mas por terror, implorando pela mesma loucura que ele tanto cuspiu em cima. Naquele silêncio, com uma firmeza forjada em lágrimas e solidão, você simplesmente negou com a cabeça. Sua fé, aquela que ele tentou destruir, não era um pronto socorro para o pânico de quem a profanou. Sua paz, conquistada a um custo tão alto, não estava mais à venda. Não era um amuleto para ser usado por conveniência. E pela primeira vez, você o deixou sozinho, para que ele ouvisse apenas os ecos do próprio tormento. Veja bem, o tempo passou desde aquela noite. O grito dele ecoa menos, e o que restou não é o drama, mas a consequência fria e silenciosa. Hoje, quando você o vê, os sinais da queda são outros, mais sutis e por isso mesmo mais definitivos. O semblante dele é o de uma casa abandonada. Aquele pânico agudo, os olhos esbugalhados de terror, cederam lugar a um cansaço profundo, uma tristeza que parece ter se instalado nos ossos. O rosto não tem mais expressão, apenas um vazio opaco. A arrogância se foi, mas não deixou humildade em seu lugar, deixou apenas o nada. É o olhar de quem não dorme mais por medo, mas por pura falta de paz, de quem desistiu de lutar contra os próprios fantasmas e apenas convive com eles. O comportamento dele é o de quem tem medo da própria sombra. Ele se move pela casa de forma fugidia, quase pedindo desculpas por ocupar espaço. Anda rente às paredes, evita cruzar o seu caminho, não sustenta o olhar. Aquela voz que antes cuspia deboche, hoje mal sai. É um murmúrio baixo e hesitante. O nervosismo não é mais de surtos, mas um tremor constante nas mãos, uma inquietância que não o deixa parar, mas que também não o leva a lugar algum. Ele não provoca, não discute, não reage. Ele apenas existe, como uma presença que se apaga aos poucos. E o ambiente ao redor dele reflete isso. A vida dele se tornou um lugar frio. O silêncio que ele antes usava como arma para te isolar, agora é o seu único companheiro. Um companheiro que o acusa dia e noite. Não há mais risadas sarcásticas, mas também não há mais música, não há conversas banais, não há calor. Ele vive em um mundo sem som e sem cor. O exílio que ele mesmo construiu ao tentar destruir o seu. Ele está colhendo exatamente o que plantou. A solidão absoluta de uma alma que zombou de toda e qualquer conexão. E agora, o que restou foi o silêncio. Não o silêncio da paz que se busca, mas o silêncio pesado de uma casa onde uma guerra acabou e só sobraram os escombros de um homem. O ponto final não foi um grito, mas esse eco vazio que preenche os dias. Ele não te olha mais nos olhos. Quando seus caminhos se cruzam no corredor, ele baixa a cabeça e desvia, como se a sua presença fosse uma luz forte demais para a escuridão em que ele vive. Aquele homem que antes enchia a casa com o som da sua arrogância, hoje se move como um fantasma, evitando fazer barulho, pedindo desculpas com o corpo por existir. Ele não é mais o carrasco. Ele é o prisioneiro da cela que ele mesmo construiu para você. A sua libertação, veja bem, não foi vê-lo de joelhos naquela noite. A verdadeira libertação veio depois, no dia a dia. Foi quando você percebeu que podia voltar ao seu canto de oração e que o ar ali não estava mais contaminado pelo desprezo dele. Seu momento sagrado voltou a ser seu, intocável. Você reza não mais para pedir forças para suportar a zombaria,
mas para agradecer pela paz reconquistada. Ele te deu, sem querer, o presente mais valioso, a prova final de que a sua fé não era uma fraqueza, mas a única fortaleza que permaneceu de pé quando tudo ao redor ruiu. Você não sente ódio, nem mesmo pena. O que você sente é a distância intransponível entre dois mundos. O seu, um mundo de silêncio escolhido e fé que reconstrói, e o dele, um mundo de silêncio imposto, onde os únicos sons são os fantasmas que ele mesmo alimentou. O ponto final é este. Ele vive no vácuo que criou, e você, finalmente, vive em paz. Vamos analisar o que realmente aconteceu ali. A tragédia dele nunca foi sobre duvidar da sua fé. O erro fatal foi a arrogância com que ele a desprezou. Ele não apenas discordava, ele precisava humilhar o que era sagrado para você para se sentir maior. Você se recorda, com uma clareza que dói, do som daquela risada. Não era uma risada de alegria, mas uma arma afiada, mas um atestado de fraqueza, um espetáculo de gente sem estudo, como ele fazia questão de dizer, com o queixo erguido e um sorriso de canto de boca. As palavras dele eram pedras, fanatismo, loucura, perda de tempo. Mas a dor mais profunda não vinha do barulho da ofensa, e sim do silêncio que se seguia. A solidão de ter seu refúgio, sua fonte de força, profanada diariamente dentro da sua própria casa. Você buscava um oásis, e ele, com um prazer sádico, o transformava em um campo de batalha. Cada oração sua era para ele um convite à zombaria, e cada zombaria dele era mais uma rachadura na sua paz. Mas dizem que aqui se faz, aqui se paga. A vida tem uma forma silenciosa de cobrar as contas, e a soberba é uma dívida que sempre se paga com juros altos. A lei do retorno não se manifestou onde o ego dele saberia se defender, como numa crise financeira ou num problema no trabalho. A cobrança veio onde ele se julgava um rei, em sua própria mente, no seu castelo de certezas. A primeira coisa que você notou foi a luz se apagando nos olhos dele. O brilho da arrogância deu lugar a uma opacidade assustada, um pânico velado que ele tentava disfarçar com uma irritação constante. As noites, antes palco do seu descanso, se tornaram um inferno particular dele. As olheiras profundas e arroxeadas eram a prova de uma guerra perdida, travada contra terrores invisíveis que o assaltavam na escuridão. O corpo dele começou a contar a mesma história. O homem de peito estufado, que andava como se o mundo lhe devesse reverência, começou a andar curvado, como se um peso invisível o esmagasse. Emagreceu, o rosto ficou encovado, e a postura imponente se desfez na de um homem perseguido. As pessoas na rua comentavam baixo: "Nossa, ele tá um caco. Nem parece a mesma pessoa." Dentro de casa era pior. Ele passou a resmungar sozinho, a olhar para os cantos, a se sobressaltar com o barulho da chave na porta. A sanidade, seu grande troféu, esfarelou entre seus dedos, revelando um homem oco, devorado por dentro pelo próprio veneno. Até que veio a noite em que o tormento dele transbordou e arrombou a sua paz. Ele não veio com um pedido de desculpas, mas com a urgência de um afogado. Com os olhos esbugalhados e a voz rasgada de pavor, ele te agarrou pelo braço. A força dele era do puro desespero. E ele gritou, ele implorou: "Você tem que me ajudar. Reza por mim. Faz aquelas suas coisas, por favor. Eu tô ouvindo vozes. Não aguento mais." E você apenas o olhou, sem ódio, sem o prazer doentio da vingança, apenas com a calma de quem sobreviveu à tempestade que ele criou. Ali estava o homem que te ridicularizou, de joelhos, não por fé, mas por terror, implorando pela mesma loucura que ele tanto cuspiu em cima. Naquele silêncio, com uma firmeza forjada em lágrimas e solidão, você simplesmente negou com a cabeça. Sua fé, aquela que ele tentou destruir, não era um pronto-socorro para o pânico de quem a profanou. Sua paz, conquistada a um custo tão alto, não estava mais à venda. Não era um amuleto para ser usado por conveniência. E, pela primeira vez, você o deixou sozinho para que ele ouvisse apenas os ecos do próprio tormento. E então, chegará um momento em que o silêncio que ele te impôs como castigo se tornará o seu refúgio. Depois daquela noite de súplica, depois de meses se movendo pela casa como um fantasma assustado pela própria sombra,
ele vai tentar um último movimento. Não com a força de antes, mas com a fraqueza de quem se afogou e agora busca a borda do barco que virou. Talvez seja uma mensagem no meio da madrugada. O celular vai vibrar e na tela o nome dele, que há tanto tempo não trazia nada além de dor, vai brilhar com uma notificação. Uma única frase, patética e pequena: podemos conversar? Naquele instante, você não sentirá raiva, nem um pingo de pena. Sentirá apenas distância. Você vai olhar para aquelas palavras e entenderá, com uma clareza absoluta, que não há mais nada a ser dito. Uma conversa seria apenas remexer nas cinzas de uma casa que já foi demolida e reconstruída por você, sozinha. Seria permitir que o fantasma dele entrasse no seu novo lar. Seu dedo se moverá sobre a tela, firme e sem hesitação. Você não vai responder, não vai discutir, apenas vai apagar a mensagem, bloquear o número. Não será um ato de vingança, mas de saneamento, o gesto final de quem fecha a última fresta por onde o frio ainda poderia entrar. A corrente que te prendia à dor dele, à queda dele, ao tormento dele, se partirá com aquele simples toque. E no silêncio que se seguirá, um silêncio agora escolhido e limpo, você respirará fundo. Seu dedo se moverá sobre a tela, firme e sem hesitação. Você não vai responder, não vai discutir,
Apenas vai apagar a mensagem, bloquear o número. Não será um ato de vingança, mas de saneamento. O gesto final de quem fecha a última fresta por onde o frio ainda poderia entrar. A corrente que te prendia à dor dele, à queda dele, ao tormento dele, se partirá com aquele simples toque. Agora